Ei, gente, vamos para o nosso devocional? Então, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 lugares. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Vamos lá? Primeiro em Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí vamos lá em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Marca aí na sua Bíblia. Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí vamos lá em Hebreus 10, versículo 38. Hebreus 10:38. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então, por 3 vezes, Paulo fala: o justo viverá pela fé. Por que repetir por 3 vezes que o justo viverá pela fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou lendo outro livro, que se chama Fé. E ele é confrontador. A palavra é essa. E ele trouxe essa visão desses 3 lugares onde Paulo fala, né, que o justo viverá pela fé. E ele diz assim: por que a Bíblia registra essa afirmação 3 vezes? Porque muitos cristãos são salvos pela fé, mas não vivem por ela. Deus não quer que você seja apenas salvo pela fé. Ele quer que você viva cada momento da sua vida por meio dela. Nós temos fé em Jesus, nós cremos nele e somos salvos porque cremos que Jesus morreu na cruz por amor à nossa vida, para perdão dos nossos pecados, nos deu condição de filhos, nos fez herdeiros com ele, né? E nós cremos nisso tudo, mas em muitas áreas da nossa vida nós não temos fé. Então, por que eu falo que esse livro é confrontador? Porque a gente acaba se vendo em muitos lugares que a gente não tem fé. Em muitas horas, em muitas ocasiões, em muitos momentos da nossa vida em que a gente simplesmente não tem fé. A gente olha com a nossa razão. Não é verdade? E tem uma parte aqui nesse livro, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fala que a fé, que foi até quem que falou? Martin Luther King diz assim: a fé dá o primeiro passo mesmo quando não vemos o fim da escadaria. Portanto, se você não vê a escada toda e não sabe para onde ela vai, a fé começa a andar. Você vai sem ver, você simplesmente crê. Você dá o primeiro passo. E ele aqui fala dessa fé que dá esse primeiro passo. A fé não é esperar para ver um sinal, para ver aquilo começar a acontecer para ir. Isso já não é fé mais. A fé é você ir. Você dá o primeiro passo, você vai fazer, você vai se mover, crendo que
que você vai conseguir chegar num destino naquilo que você crê, né? Naquilo que você acredita. Então nós precisamos dar esse primeiro passo. O justo viverá pela fé. Nós somos justos, somos justos, justificados em Cristo. Então nós vivemos pela fé em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos. Nós damos passos de fé, nós cremos, nós vamos, nós seguimos, nós ouvimos o Senhor falar, ouvimos o Senhor dizer como que Ele quer que a gente faça, aonde Ele quer que a gente vai, e a gente dá o primeiro passo e vai. Essa tem que ser a nossa vida. Mas por que tem os medos? Por que a gente não consegue dar esse primeiro passo? Porque a gente simplesmente não ouve o Senhor. Quando a gente ouve Ele dando direcionamento, a gente vai sem medo. Você consegue imaginar Moisés na frente daquele mar? Um povo ali reclamando e murmurando na cabeça dele. Faraó vindo atrás para matar eles. E na frente um mar. E simplesmente Deus vira para ele e fala: não clamas a mim, Moisés. Diga ao povo que marche. Não era para orar, era para ir. Não era hora de orar, era hora de caminhar, era hora de dar o passo, era hora de seguir. Mas caminhar para onde? Se na frente tinha um mar, diga ao povo que marche. Marche para onde? Marche para o mar. Então é aquela história que eu li aqui da escadaria. Você vê o início da escada, mas você não vê o fim. Mas você sabe pela fé que o fim da escada é aquele fim que Deus tem para você. É o que Ele tem para você, que é a vontade boa, perfeita e agradável dEle. Então Moisés deu esse passo pela fé. O povo, diga ao povo que marche. E o povo foi. E quando o povo foi, o que aconteceu? O milagre. Então, aqui nesse livro ele fala: sem fé o milagre não acontece. E muitas vezes nós anulamos uma oração que nós acabamos de fazer por nossa falta de fé. Muitas vezes, né, se analise. Eu não estou dizendo para você falar do outro, não. É pessoal isso. Você vai se analisar e veja as suas ações, veja os seus comportamentos, os seus pensamentos. Porque Jesus, ele veio e fez uma diferença na vida das pessoas depois dele, de que o quê? Que não basta só falar, os seus pensamentos já são ações. Então, se você pensa, você orou, você falou: não, eu tenho fé, vai acontecer, mas o seu pensamento falou: e se? Eu acho que isso não vai dar. Aí pronto. Já não é mais fé. Já não é mais fé. Você tem que, nós, né, temos que pedir perdão ao Senhor pela nossa falta de fé. E uma coisa que ele fala aqui: fé é dom de Deus. Você vê nos dons do Espírito Santo, um deles é a fé, o dom da fé. Então nós precisamos pedir ao Senhor fé. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a ver, me ajude a crer, sem ver nada na minha frente, a ter certeza e dar o passo necessário, na certeza de que eu já consegui aquilo que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Porque uma coisa eu sei: quando a gente está buscando ao Senhor, quando a gente está caminhando com Ele, quando a gente entrega a nossa vida completamente nas mãos do Senhor, e você ora, e você, todos os dias de manhã você entrega o seu dia para o Senhor, todos os dias de manhã você ora pedindo que a vontade dEle seja feita na sua vida, todos os dias. Então, o que acontece? As coisas vão fluindo e Deus vai gerando em você, eu creio muito nisso, Deus vai gerando dentro de nós aquilo que Ele quer para nós. Então, às vezes, esse sonho que você tem, esse desejo que você tem lá no fundo do seu coração, que parece que é inalcançável, né? Parece que você nunca vai conseguir. Isso aí pode ser Deus gerando no coração o que Ele tem para você daqui para frente.
esse desejo, esse sonho que está nascendo dentro de você, pode ser vindo direto do Senhor para você. Lógico, você sabe quando é uma coisa que não é de Deus e quando é. Por quê? Porque as coisas de Deus trazem paz para o seu coração. Eu creio muito nisso. Deus, ele vai, mesmo que seja assim, turbulência, ele vai gerando, mesmo que Deus fala assim, ó, você vai largar tudo, você vai mudar, você vai largar tudo, que dá aquela inquietação, um medo do novo e tal, mas depois você vai tendo paz, vai tendo tranquilidade, as coisas vão fluindo. E outra coisa, as coisas de Deus para você, depois que você deu o primeiro passo, que é o passo da fé, o primeiro passo a gente precisa dar, porque a fé é isso, é dar o primeiro passo. Depois que você deu esse primeiro passo, o passo da fé, as coisas vão fluindo. Eu acredito muito em Deus indo na frente e desamarrando as coisas. Então, aquela coisa que é muito apertada, que é muito difícil, que é muito presa, eu já fico com o pé atrás e já falo, opa, será que o Senhor está mesmo nisso? Aquela coisa muito difícil, porque às vezes também pode acontecer de ser muito difícil, mas é porque Deus, ele quer ver a sua perseverança e tudo. Mas isso tudo você tem que ir vivendo e orando e perguntando para o Senhor. É muito pessoal, é muito pessoal. Esse momento em que você está vivendo é muito entre você e o Senhor. Para você distinguir se é ou não é, se você está no caminho certo ou não, você precisa orar, você precisa ter uma intimidade com o Senhor, você precisa ouvir o Senhor, e para isso só tendo essa intimidade maior com Ele. O justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Você tem dado esses passos de fé que são necessários? Deus, ele me conhece, sabe? Conhece você. Ele sabe até onde você vai, ele sabe até onde ele pode contar com você. Ele sabe que se ele falar, você vai obedecer ou você não vai obedecer. Se você não vai obedecer, ele vai trabalhar em você para você aprender a obedecer, para você aprender a caminhar, para você aprender a dar os passos de fé. É necessário na nossa vida os passos de fé. E muitas vezes nós estamos travados, a nossa vida está travada, paralisada, simplesmente porque você não deu o passo de fé. Deus tem gerado no seu coração, você tem apresentado para Deus algumas questões, mas o primeiro passo, que é o passo de fé, você não dá. Você continua com medo, o medo trava você de dar esse primeiro passo. Continue vendo Moisés. Era um mar que tinha na frente dele. E um faraó atrás com seu exército para matar ele e todo o grupo que estava com ele. E ele deu esse passo de fé. Hoje eu pergunto para você, qual o passo de fé que você tem que dar e você ainda não deu? Que está atrapalhando a sua bênção de chegar. Não atrapalhando, mas atrasando. De repente você já era para estar no lugar que você sonha, mas você não chegou ainda, porque o primeiro passo, que é o passo da fé, você ainda não deu. Então pergunta para o Senhor, ora para o Senhor, eu já dei o meu passo de fé? Eu preciso dar o meu primeiro passo? O que precisa fazer, Senhor? Como eu tenho que fazer? Gera no meu coração aquilo que eu tenho que fazer. Qual é o meu passo da fé? O meu primeiro passo que eu tenho que dar. Diga ao povo que marche. Qual é o passo que você tem que dar para você atravessar esse mar vermelho que está na sua frente? Para você romper, para você chegar aonde Deus tem para você, que é do outro lado do mar. E Faraó ficou lá dentro do mar, morreu todo mundo, mas o povo atravessou a seco, a pé seco, porque eles deram o primeiro passo. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. 3 vezes Paulo falou, o justo viverá pela fé. Então é pela fé que a gente vive.
3 vezes isso foi lembrado. Porque nós precisamos disso. Nós temos dificuldade de dar esse passo de fé. O primeiro passo, nós temos dificuldade. Então nós precisamos hoje trabalhar isso em nós. Dar esse primeiro passo, o passo da fé. Então hoje você vai orar. E hoje você vai perguntar para o Senhor: qual o passo que eu tenho que dar para chegar no lugar que Deus tem para você? Você está paralisado porque você não deu o seu passo de fé. O justo viverá pela fé. Então hoje eu vim aqui até você para dizer: você precisa dar o primeiro passo, que é o passo da fé. Quando você dá o primeiro passo, um mar se abre. O emprego vem, as vidas são salvas, a sua saúde vem. Qual é o passo que você tem que dar de fé? Pergunta para o Senhor. Eu sei que no fundo do seu coração você sabe qual é esse passo de fé que você tem que dar. Não é verdade? Eu sei que você sabe. Então feche os seus olhos agora e nós vamos falar com o Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, nesse momento. E obrigado, porque 3 vezes o Senhor falou na palavra: o justo viverá pela fé. E nós queremos viver pela fé. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos dar esse primeiro passo. Cada um que está orando aqui comigo, especialmente, tem e sabe qual o passo que tem que dar. O passo de fé. Eu te peço que o Senhor ajude e dê a certeza a cada um deles de que esse passo é necessário, de que esse passo é necessário para romper, para acontecer, para que seja materializado aquilo que eles têm buscado do Senhor e aquilo que o Senhor tem gerado no coração de cada um. Obrigado porque o Senhor nos deu essa palavra e nós, em Jesus, temos fé para isso. Porque o Senhor é quem nos dá através do seu Espírito, porque a fé é dom de Deus. E nós tomamos posse agora desse dom na nossa vida. E a partir de hoje, nós não vamos mais travar. Nós não vamos mais deixar de dar o primeiro passo para ver acontecer na nossa vida a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Glórias te damos, Jesus. Rendemos graças ao Senhor e dizemos que nós te amamos. Faça o teu querer em nossas vidas. E obrigado, porque o Senhor nos dá essa certeza para dar esse primeiro passo. Aleluia, Jesus. Aleluia.